Bonsoir! Estamos em Paris e esse vídeo aqui é o vídeo do nosso canal de arquitetura aqui do H+, e aqui a gente vai concentrar toda a parte de arquitetura, decoração, tudo que a gente for ver nessa finalidade. E tem o meu canal pessoal que eu tô mostrando todos os perrengues de viagem, tudo que a gente tá passando por aqui, coisas mais minha e de senhor Tinhaguito. Essa é a nossa lua de mel, então a gente também tá com algumas coisas por lá e eu vou mostrando pra vocês. O Panteão de Paris foi projetado para ser uma igreja, mas depois da Revolução Francesa virou um mausoléu e passou a abrigar as criptas de grandes nomes da história da França. O primeiro monumento de importância para a França, o Panteão de Paris, tem sua arquitetura baseada no período grego helenístico, com uma mistura renascentista e um toque barroco, isso porque ela foi feita em estilo neoclássico. Sua construção foi iniciada em 1764 e foi encomendada pelo monarca Luís XV ao arquiteto Jacques Germain. Luís XV pediu a criação de uma basílica em tributo a Santa Genoveva, para substituir uma antiga abadia que foi fundada em 507 pelo rei Clovis, o primeiro rei cristão francês, para abrigar sua tumba. Este grande monumento chamado Panteão de Paris tem formato de cruz grega. Foi contemplado com uma cúpula de 83 metros de altura com clarabóia. O edifício conta com 110 metros de comprimento e 84 metros de largura. A fachada decorada com um pórtico com colunas coríntias, o frontão representa a liberdade e a proteção dos direitos da ciência, representada por grandes cientistas, filósofos, escritores e artistas, além da representação dos grandes personagens do Estado, como Napoleão Bonaparte e os estudantes da Escola Politécnica. A cripta onde repousam os homens e mulheres de honra da França se estende por toda a superfície do edifício. Consistem em 4 galerias, uma sob cada braço da nave. É possível entrar pela cripta através de uma sala decorada comuns no período grego arcaico, e à medida que se adentra as instalações, encontra-se uma vasta sala circular abobadada e uma pequena sala central, no centro da construção, logo abaixo da cúpula. É possível encontrar mais de 70 personagens históricos repousando na cripta do Panteão de Paris, tais como escritores, cientistas, generais e políticos. Há uma frase em francês que homenageia a todos que ali se encontram que diz: "Aos grandes homens, a pátria é grata". Vale a pena a visita, é uma experiência diferente, mas é interessante estarmos tão perto de grandes personagens da história. Olha só a Notre Dame aqui, queimada. Eles estão reconstruindo, claro, né? Mas olha que tristeza. Ali assim é a frente dela, a gente já vai lá. Mas queimou bastante, olha só. A Catedral de Notre Dame foi um dos primeiros edifícios do mundo a incorporar os contrafortes como meio de sustentar as paredes exteriores. Isso porque uma das principais características da arquitetura gótica são as paredes altas e finas, portanto mais frágeis e suscetíveis a rachaduras. O monumento é considerado por muitos um dos melhores exemplos da arquitetura gótica francesa, e eu concordo. Muitas estátuas, todas criadas individualmente, podem ser vistas ao redor do exterior do edifício. Algumas dessas esculturas foram usadas como suporte de colunas e outras como as famosas gárgulas, como bicos de água. As 3 grandes rosetas são consideradas uma das maiores obras-primas do cristianismo. As famosas gárgulas foram projetadas como bicas d'água, subindo 387 degraus até o topo da Torre dos Sinos. A subida das escadas em espiral vale a pena pela vista panorâmica da cidade. A fachada oeste mede 41 metros de largura e 63 de altura até o topo das torres. O centro exibe uma rosa grande com quase 10 metros de diâmetro que forma uma auréola sobre a estátua da Virgem Maria com o menino Jesus. Em cada lado da Virgem estão 2 anjos. Debaixo dela fica a Galeria dos Reis, uma fileira de 28 estátuas que representa 28 separações dos reis de Judá. No nível mais baixo existem 4 contrafortes, cada um com um nicho que abriga uma estátua. Entre os contrafortes existem 3 grandes portais diferentes entre si. O portal direito sul é chamado do Portal de Santa Ana. O portal esquerdo norte é o Portal da Virgem. O portal central, o Portal do Juízo Final, é o mais alto e mais longo dos 3. O Portal do Juízo Final é rico em simbologia e conta com uma história bastante interessante. As rosáceas, janelas em adornos de vidro colorido, que ao receber a luz solar, criam uma atmosfera mística em seu interior, representando a ascensão ao sagrado. Existem 3 órgãos na Catedral de Notre Dame. O mais famoso é o Grande Órgão, com 8.000 tubos e 5 teclados, sendo o maior da França. Infelizmente, em 13 de abril de 2019, houve um grave incêndio e atingiu a catedral, danificando consideravelmente suas estruturas. Também por isso, a Notre Dame encontra-se atualmente fechada para visitação. O pináculo é a parte mais alta da Notre Dame, com 96 metros de altura. A parte mais icônica de toda a catedral foi uma das primeiras a serem atingidas pelo incêndio 19,
e infelizmente desabou. Esse incidente aconteceu enquanto eu ainda estava na faculdade, e nós discutimos muito sobre as decisões tomadas para apagar ou não o fogo, já que isso afetaria as pedras que seguravam as abóboras e se houvesse um resfriamento brusco, poderia causar maiores danos ainda à igreja. Estamos na Ópera Garnier, aqui é na parte de sacada, aqui é a rua, e agora a gente vai voltar lá pra dentro. A ópera foi projetada pelo arquiteto Charles Garnier, que leva o nome dela, e foi entre o período de 1825 a 1898. Ela foi construída no estilo Napoleão III, que era altamente eclético e emprestado de muitas fontes históricas. A casa de ópera incluía elementos do barroco, do classicismo de Palladio e a arquitetura renascentista misturada. Tem capacidade para 1.979 espectadores, e atualmente é mais usada para apresentações de dança, mas é ainda uma das mais célebres, luxuosas e importantes casas de ópera do mundo. Seu majestoso o edifício tem 11 mil metros quadrados de área e o imenso palco pode acomodar até 450 artistas. Estes foram combinados com simetria axial, inspirado na majestosa Galeria de Apolo do Louvre e na Galeria dos Espelhos em Versalhes. O grande vestíbulo mede 54 metros de comprimento. A essência da arquitetura eclética está muito presente, no layout em proporções hábeis e também na rica policromia. A fachada e o interior seguiram o princípio do estilo Napoleão III de não deixar espaço sem decoração. Garnier usou a policromia, ou uma variedade de cores, para efeito teatral, alcançando diferentes variedades de mármore e pedra e o bronze dourado. As galerias têm o piso de mármore e são decoradas com bustos de artistas. Detalhe do Salão do Sol, decorado com salamandras, emblema do fogo, e as estrelas prateadas e raios solares. O próprio Garnier escolheu os 14 pintores, os mosaicistas e 73 escultores para participar de sua ornamentação. A sala de espetáculos impressiona pela imponência. É toda dourada e vermelha, com um teto que contrasta com a decoração. Eu fiquei muito triste de não conseguir entrar porque estava tendo um ensaio, mas entramos nas cabines e conseguimos ver através delas. A disposição da sala de espetáculos permite com que o espectador veja e seja visto. Sua estrutura metálica por trás das decorações, de solidez excepcional, pode suportar até 7 toneladas do lustre de bronze e de cristal, equipados com 340 luzes. A grande e suntuosa escada de mármore branco da Itália conduz o público aos diferentes andares e à sala de espetáculos. A decoração é ornamentada com frisos de mármore multicolorido, colunas e grande variedade de estátuas. O interior é também muito rico, com superfícies folhadas de ouro, querubins e ninfas. Muita gente acha que o Museu do Louvre é só a parte da pirâmide, mas não. Tem uma parte gigante, o museu é enorme e eu vou te contar tudo sobre isso hoje. A pirâmide em si foi desenhada por Liu Mingpei e ela foi muito desacreditada durante a construção. O Palácio do Louvre, que é onde sim fica o museu, foi construído no século XII como uma fortaleza. No século XVI virou residência da família real. Muita gente hoje em dia conhece o Louvre por conta da pirâmide de vidro inaugurada lá em 1989. Com 21 metros de altura, a estrutura gerou uma grande controvérsia por conta de seu estilo modernista, que para muitos contrasta com a arquitetura renascentista do museu. Ela foi considerada como um sonho megalomaníaco do então presidente da França, François Mitterrand. Composta oficialmente de 673 placas de vidro, é comum dizer que esse número real seria de 666, que é o número do demônio e da besta do Apocalipse. As placas de vidro das pirâmides são construídas de losangos e triângulos. Essa mistura permite a criação de forma triangular em proporções irregulares. Do total de obras de arte exibidas hoje no Louvre, há 7.500 quadros. Desses, 66% são pintores franceses. O mais famoso de todos é, claro, a Mona Lisa, que de tão valioso conta com sua própria estrutura à prova de balas e escolta de segurança. A aparência monumental da pirâmide de vidro e aço fixada no meio do pátio oferece um ponto central que complementa a escala e o projeto do Louvre. Com alterações e cuidados constantes, o Louvre se tornou um imenso complexo cultural. O museu, da forma que é conhecido hoje, foi reaberto em 1989. A principal mudança antes da data foi a transferência de órgãos do governo que ainda funcionavam na ala norte. A partir de então, todo o complexo é dedicado a exposições de obras de arte. O projeto implementou uma grande pirâmide de vidro e aço, cercada por 3 pirâmides menores que fornecem luz aos espaços subterrâneos. A pirâmide principal é uma porta de entrada, um pórtico para as galerias principais do Louvre, que se localizam no subsolo. As pirâmides são estruturas de aço revestidas de vidro reflexivo. Além de proporcionar uma nova entrada no museu, o projeto apresentou um novo sistema subterrâneo de galerias, depósitos e laboratórios de conservação, bem como uma conexão entre suas alas. A adição e a realocação dos espaços de apoio permitiu ao Louvre expandir sua coleção e colocar mais obras em exposição. Esse novo grande volume não reduz o caráter histórico do museu.
uma vez que a justaposição das estruturas modernas e o estilo arquitetônico renascentista francês cria um efeito complementar que realça os detalhes e as belezas dos projetos. Tanto é que as paredes inclinadas de vidro da pirâmide prestam homenagem às águas furtadas do edifício antigo, e as fachadas opacas e maciças do museu são evidenciadas através da transparência do novo elemento, as pirâmides. A Basílica de Sacré-Cœur é um dos lugares mais sagrados e importantes de Paris. Ela fica localizada no alto do Monte Martre, uma colina de 130 metros de altura, de onde a gente pode ter e contemplar uma vista linda de Paris. A Basílica é uma obra de Paul Abadie e começou a ser construída em 1875. E foi terminada em 1914. Foi consagrada como basílica aos 5 anos de sua construção, em 16 de outubro de 1919. Como eu disse, a construção começou em 1875 e terminou oficialmente em 1923. Uma curiosidade legal é que o arquiteto Paul Abadie foi escolhido através de um concurso. E para contrastar com as igrejas góticas da Idade Média, ele propôs um edifício inspirado na Basílica de Santa Sofia em Istambul, com estilo romano, bizantino e grandes cúpulas. As dimensões da Sacré-Cœur falam por si só: 83 metros de comprimento, 35 metros de largura e uma torre de 83 metros de altura. Nos arredores da Basílica a gente encontra muitos restaurantes, lojas, e eu reparei que tinha muita loja de tecido, então se você quer comprar algum tecido para fazer um vestido especial, lá é o lugar. A Sacré-Cœur é bem diferente da cara gótica da Notre Dame ou a clássica da Madeleine. Outra parte muito legal da Basílica é o mosaico do altar, que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus e é o maior da França. Ele representa o Cristo ressuscitado, vestido de branco com um coração de ouro. Os vitrais originais foram bombardeados durante a Segunda Guerra Mundial e foram restaurados em 1946. O sino da igreja tem 3 metros de diâmetro e é um dos mais pesados do mundo, com quase 19 toneladas. Se você quiser subir no domo e ter uma visão incrível de Paris, dá para até ver a Torre Eiffel lá de cima, é possível e basta ter a disposição de subir quase 300 degraus. Não tem elevador e a gente foi corajoso, subimos até lá, é bem cansativo, mas a vista vale muito a pena. E é legal salientar que não é só o cansaço de subir todos esses degraus, mas se alguém tiver alguma questão com claustrofobia, é bom ficar atento porque as escadas são bem apertadinhas. Outra curiosidade bem legal é que a igreja foi construída em mármore travertino, o que dá aquela aparência branca que a gente sempre vê. Esse tipo de pedra desprende um pó branco constantemente, o que mantém ela clara mesmo com a ação da poluição de uma cidade grande como Paris. Mesmo que o estilo da construção não seja típico francês, a basílica possui vários elementos que simbolizam a nação. O principal exemplo são as 2 estátuas equestres na cor verde que estão acima da entrada principal. Olhando para a igreja, a escultura da direita representa Joana d'Arc, santa francesa canonizada em 1920, e da esquerda representa o rei Luís IX, mais tarde canonizado como Santo Luís. Entre as 2 estátuas de bronze está a de Jesus e abaixo dela podemos ler a frase em latim, vou deixar aí na tela, que significa o Sagrado Coração de Jesus, que em francês é Sacré-Cœur. A torre do sino abriga o famoso Savoyard, pelo menos um que possa ainda balançar. Tendo 19 toneladas, sua tonalidade, a do dó baixo, é muito característica. Quando ele foi instalado em 1895, precisou ser puxado por 28 cavalos e transportado com grande dificuldade até aquela altura. Entrando na basílica, a gente percebe a mesma grandeza que viu no exterior. Ela é muito linda. O elemento mais relevante dentro da Basílica de Sacré-Cœur é o mosaico na base do altar principal, e ele é intitulado Cristo em Sua Majestade. E eu esqueci de dizer que esse mosaico é considerado um dos maiores do mundo. Ele tem 475 metros quadrados. E um grande marco é o grande órgão da Basílica do Sagrado Coração, de Montmartre, e é considerado um dos mais notáveis de Paris, da França ou da Europa. A visita foi muito legal, vale muito a pena, é cansativo subir lá em cima, mas a vista é bem gratificante. E claro, visitar a Basílica como um todo, a gente teve sorte de chegar lá e ainda está acontecendo uma missa. É bem interessante e fique ligado, por ser uma região bem turística, existe alguns espertinhos tentando dar alguns golpes lá. Então, é interessante você prestar atenção nessa parte também. Ela fica um pouco mais deslocada da região ali central da Torre Eiffel, então precisa de um tempinho para ir até ela, mas a visita vale muito a pena. Ó, aqui é Sacré-Cœur, a gente foi lá em cima no domo e tem muita gente por aqui, olha só. Aqui tem toda a vista de Paris, tem uma baita de uma escadaria lá. E é bem bonito, bem legal. A gente tá aqui na praça da Georges Pompidou, que é onde tá aqui na nossa frente o Centro Pompidou, o museu, e o Thiago tem uma consideração a fazer ao prédio. Que eu só acho o seguinte, isso aí é coisa de preguiçoso. Coisa de preguiçoso fazer isso aqui. Pelo amor de Deus, velho. Vai trabalhar, né? Botar um acabamento, né, Thiago? Escondeu.
Olha só. É que a ideia é que as instalações fiquem todas aparentes, né? E segundo o Thiago é coisa de preguiçoso. O Centro Georges Pompidou foi projetado na década de 70 pelos arquitetos Renzo Piano e Richard Rogers e foi inaugurado em 1977, ou seja, 7 anos de obra. Além de ser um dos primeiros trabalhos de 2 dos arquitetos mais famosos do mundo, a obra marca o início do movimento high-tech, um modelo baseado nas possibilidades da alta tecnologia, estruturado com um sistema de conexões, tubos e cabos de aço. O conceito mais perceptível do projeto era externalizar toda a infraestrutura do edifício, tornando esses elementos um componente do aspecto visual do prédio. O Centro Pompidou abriga o Museu Nacional de Arte Moderna, que é o maior museu europeu. Ele reúne em um só lugar um dos maiores museus do mundo, com a primeira coleção de arte moderna e contemporânea da Europa, uma grande biblioteca pública com mais de 2.000 postos de trabalho, uma documentação completa sobre a arte do século XX, salas de cinema e shows, um instituto de pesquisa musical, áreas de atividades educativas, livrarias, um restaurante e um café. O Centro Pompidou é um dos principais exemplos da arquitetura high-tech, uma tendência dos anos 70 e que continua a ser explorada até hoje de forma parcial. O governante francês Georges Pompidou, o qual deu o nome ao edifício, queria criar um espaço cultural onde a arte moderna e contemporânea pudessem conviver de forma harmoniosa com outras formas de expressões artísticas, como os livros, música e cinema. O museu ocupa um pouco menos que a metade do seu lote, o que permitiu a criação de uma enorme praça onde os visitantes podem acompanhar apresentações artísticas e ficar tomando um sol, coisa que francês gosta de fazer bastante. O Centro Georges Pompidou está dividido em 6 pavimentos de 7.500 metros quadrados cada um. Cada andar tem uma altura de 7 metros entre o piso e o teto e dá uma sensação muito gostosa de passear pelas exposições. No quarto e quinto andar do Centro Georges Pompidou concentram as exposições permanentes do Museu Nacional de Arte Moderna. O Centro Georges Pompidou também abriga a Biblioteca Pública de Informação e o IRCAM, uma instituição voltada para pesquisas e criações de música. Além de oferecer uma aparência tecnológica, essa infraestrutura externa do Centro Georges Pompidou permitiu um melhor aproveitamento do espaço interno. Os sistemas hidráulicos, elétricos e de locomoção foram divididos pelo local por cores, dando um ar moderno e divertido para a obra. Olha só o que cada cor representa nesse edifício. Os itens brancos são a estrutura principal e os maiores componentes da ventilação. O prateado são as escadas e elevadores, o azul são os elementos de ventilação, no verde são as instalações hidráulicas e de incêndio, amarelo e laranja são os elementos do sistema elétrico e vermelho os elementos relacionados à circulação pelo edifício. E quando a gente está da praça olhando para cima, conseguimos ver abaixo das escadas rolantes toda aquela parte vermelha que é bem característica da obra. Foi incrível ver de perto grandes rascunhos e desenhos do arquiteto Le Corbusier, que foi o pioneiro no movimento moderno na arquitetura e percorreu o mundo todo envolvendo-se com projetos em diversos países ao longo de sua carreira. 17 de suas obras construídas foram declaradas Patrimônios da Humanidade pela Unesco, além de outros 7 edifícios de sua autoria. Ele ficou bastante conhecido por elaborar processos de construção racionalistas e funcionais. Com uma visão futurista, esse gênio foi um dos primeiros a antecipar a influência do automóvel no desenvolvimento das cidades. Le Corbusier revolucionou os conceitos de arquitetura e urbanismo com trabalhos que garantiam, além de funcionalidade, conforto. Em algumas obras, Le Corbusier atuou como consultor, como é o caso do Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro, desenvolvido por Lúcio Costa, Afonso Eduardo Reide, Carlos Leão, Jorge Moreira, Oscar Niemeyer e Hernani Vasconcelos. De perto eu pude ver como foi pensado e desenhado diversas obras incríveis que ficaram para a história. A Unité d'Habitation foi composta de grandes edifícios modulares construídos após a Segunda Guerra Mundial, sendo o primeiro implantado em Marsella. Também ficou conhecida como Cidade Radiosa, por tentar recuperar a dinâmica da vida urbana em um edifício monumental. A Vila Savoie representa um dos grandes ícones da arquitetura moderna. Ela foi literalmente projetada como uma casa de morar e apresenta os 5 pontos da nova arquitetura. Outro desenho que a gente pôde ver de perto foi a Rochon, que foi a primeira capela de Notre Dame
aqui dentro do museu tem tipo um coworking, olha só, a galera trabalhando lá. Tem uma biblioteca aqui também, mas tem que estar reservado. Mas é bem legal aqui. Chegamos no Museu do Instituto Árabe. Aqui é muito legal, é uma fachada bem interessante. Estou mostrando alguns detalhes aí pra vocês. E é muito bonito. Engraçado que a fachada mais famosa é essa daqui, né? A mais atual. Mas pelo que eu entendi, é tudo isso aqui de museu, ou pelo menos assuntos destinados à aliança entre França e os países árabes. Mas os detalhes dessa fachada é o que eu vim aqui pra ver e eu amei. A arquitetura do Instituto do Mundo Árabe é única. Trata-se de um dos monumentos mais bonitos e prestigiados de Paris. Ela fica localizada na Quartier Latin, que é em frente à ilha de Saint-Louis. O próprio prédio proporciona uma das vistas mais bonitas da capital e da Catedral de Notre-Dame de Paris. Ela foi desenhada por um coletivo de arquitetos, Jean Nouveau e Architecture Studio, e o conceito foi super atingido, que era proporcionar um interessante encontro entre a arquitetura oriental e ocidental. A fachada norte, voltada para Paris histórica, simboliza a relação com a cidade antiga. Já a fachada sul retoma temas da rigorosa geometria árabe. Essa fachada é composta por 240 muxarabes, ou muxarabis, como você preferir. E esses muxarabes têm diafragmas que podem abrir e fechar em função da luminosidade, criando um jogo de luz e sombra interna e externa com materiais de vidro e aço. A arquitetura do prédio ganhou vários prêmios, como o Équerre de Prata, em 1987, bem como um dos prêmios Aga Khan. A fachada de muxarabes também serviu de cenário em 2007 para a propaganda do perfume Elle, da Yves Saint Laurent. No 7º andar, os visitantes podem admirar as obras do mundo árabe. No 5º andar, é destinado à arte e civilização do mundo árabe islâmico. O 4º andar é destinado à expansão do Islã e do mundo árabe propriamente dito, seja Índia, Irã e Turquia. A modernidade do edifício simbolizava a vontade dos países árabes de também se modernizarem. Então, as referências da cultura árabe associada aos aspectos tecnológicos faz toda a diferença nesse prédio icônico. Olha só, a gente tá aqui na Galeria Lafayette, aqui na parte da cúpula. Toda essa parte aqui embaixo são lojas, aqui tá tendo uma intervenção. Mas olha só esses detalhes. Que lindo! Aqui a gente tem esse guarda-corpo, né? Claro que a gente tá vendo pelo lado de dentro, mas olha que lindo que ele é. A Galeria Lafayette surgiu em 1893, em uma lojinha de 70 metros quadrados na esquina da Rua Lafayette. A proximidade com a Ópera de Paris e com os chamados grandes boulevards fez da loja um sucesso, e o que levou os proprietários a comprar inicialmente todo o imóvel do número 1 da Rua Lafayette e depois os imóveis números 38, 40 e 42 do Boulevard Haussmann, onde hoje ficam os prédios da loja. Inaugurada em outubro de 1912, a loja principal da Galeria Lafayette ganhou naquela época sua imagem mais espetacular. Theophile Bider, um dos sócios, sonhava com um empório de luxo, em que a abundância e o luxo das mercadorias atraíssem a atenção dos clientes. Uma luz dourada, difundida pela cúpula, inundaria a grande galeria e faria brilhar as mercadorias. A aposta deu muito certo. O arquiteto Ferdinand Chanot convocou os principais artistas da época para decorar esse monumento que marcou a Paris de Art Nouveau. Chanot desenhou a famosa cúpula de vidro, localizada a 43 metros de altura, que com seus 1000 metros quadrados de vitrais, traz cor e luz para o centro da loja, iluminando as mercadorias em tons dourados. A cúpula, que se ergue a 43 metros de altura, se tornou o símbolo da Galeria Lafayette. O mestre vidraceiro Jacques Gruber criou os vitrais em estilo neo-bizantino. O corrimão da escadaria monumental, inspirado na Ópera de Paris, foi projetado por Louis Majorelle, que também assinou os ornamentos em ferro das escadas. A área de vendas foi duplicada, mas a inovação não parou por ali. As 96 seções existentes acrescentaram-se espaços não comerciais, um salão de chá, uma sala de leitura e uma área para fumantes. Devido ao impulso das lojas de departamento, as compras se tornaram uma atividade de lazer. Na cobertura do edifício ainda tem um terraço que oferece uma vista panorâmica linda de Paris. A galeria conta com 3 prédios e vale muito a pena a visita, principalmente no prédio central onde está a cúpula. E a visita vale só para dar uma passeada ou, se você quiser fazer umas comprinhas, fique à vontade. Lá dentro existem marcas mais desconhecidas e acessíveis e até marcas super luxuosas como Dior e Chanel. Vamos às comprinhas de hoje. Comprei esses livros aqui para deixar de decoração lá no escritório. Van Gogh, Le Corbusier. Comprei, acho que Frank Lloyd Wright. Deixa eu ver. Frank Lloyd Wright e Kandinsky. E também comprei opa, caiu. No Centro Pompidou. Esse negocinho aqui que vem que desenha o centro, né? Aí fomos na Pierre Hermé, que dizem que é tipo a boutique, as máscaras,
A boutique dos macarrons aqui. Eu achei a caixinha do outro mais bonitinha, ó. Peraí. Peraí, consegui. A caixinha do outro mais bonitinha. Até tem ela aqui, deixa eu pegar. Tem essa daqui. E tem essa daqui. Da Ladurée. Acho que é isso. Mas dizem que esse aqui é mais famoso. Mais, tipo, fino, sabe? Também, uma caixinha dessa com 12 macarrons foi 30 euros, né? Então tem que ser finérrimo.